Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje somos outra coisa. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nuts. When I pulled off the lot, that's done. Reppin' my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Black stripe, yellow paint. I hear they scared of it, but them pros ain't. Soon as I hit the club, look at them face. Hit the pedal once, make the floor shake. Sway inside, my engine roaring. It's the big boy, you know what I paid for it. And I got the pedal to the metal. Got you out here checking game, I'm ballin' out on every level. Hear them haters talk, but there's nothing you could tell them. Just made $1 million, got another $1 million on my schedule. No love for them, boy, I'm breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nuts. When I pulled off the lot, that's done. Reppin' my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Got a call from my jeweler, this just in. And women love me cause I'm messing with their best friends. Not a lesbian, but she a freak though. This ain't for one night, I'm shining all week, bro. I'm sipping Clico and rocking yellow diamonds. So many rocks up in my watch, I can't tell what the time is. Got a pocket full of big faces. Throw it up cause everybody that I'm with tailored. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nuts. When I pulled off the lot, that's done. Reppin' my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Stay fly like how I'm supposed to do. That crowd underneath them clouds can't get close to you. And my car look unapproachable. Super clean, but it's super mean. She wanna ride with them cat. Count stacks, get fly, take trips, and that's that. Real rap, I let her get. She want and she feel that. Convertible drop feel, 87 the top hill. Back, you know what it is. Yeah, you know what it is. Y'all already know what it is, man. If you don't, you should by now. Reppin' my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down, Taylor gang. My diamonds, I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nuts. When I pulled off the lot, that's done. Reppin' my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. E damos esse início a mais uma edição das Conversas de Esquina com o Wiz Khalifa e este Black and Yellow. Regressamos para mais um programa comprometido e com um convidado bem especial. Ele é realmente outra coisa. Luís Franco Bastos, muito obrigado pela tua terceira presença neste programa. Verdade, um recorde. Já estive cá quase tantas vezes como tu. Não é? Sim, quase tantas vezes como eu, exatamente. Cerca de 5 ou 6. Sim. As outras vezes pagaste a um sósia para gravar com uma voz parecida com a tua. Sim. É um prazer e obrigado mais uma vez por me receberes aqui numa rádio onde eu, aliás, eu gosto sempre de recordar isto. Estiveste em 2008 tive um programa com mais 3 colegas da faculdade, isso muito antes da minha vida se tornar a palhaçada que é hoje. Na altura eu ainda só fazia umas coisinhas em part-time e pronto. O que vem confirmar que é possível Foi estar a primeira na série rádio ter onde sucesso. foi a primeira rádio onde tive de facto um projeto raiz. A primeira rádio onde apareci foi na Antena 3, no concurso de Cómicos de Garagem, mas onde tive um projeto do qual eu fazia parte foi a Rádio Zero. E deixa saudades dessa vida, dessa altura? Tenho de algumas coisas, vou-te ser sincero, tenho saudades de algumas coisas. Lembro-me perfeito, gostava... Ou seja, estamos a falar de vida de faculdade, 2008. Para já tenho saudades de estar com os meus colegas da faculdade todos os dias, coisa que se tornou impossível porque obviamente cada um tem a sua vida, mais de metade emigrou porque este país é o que é.
Outros, pronto, alguns, uns quantos mantenho muito próximo. Um deles, aliás, é meu manager, mas os outros, pronto, cada um tem a sua vida e é difícil tu conseguires 15 pessoas que se viam todos os dias, se vejam regularmente, cada um com o seu trabalho, a viver no seu sítio. Mas tenho saudades disso, tenho saudades do ambiente da faculdade, posso dizer que sim. Eu andava na FCSH, que não é muito longe daqui. Gostava imenso daquilo. Lembro-me, eu por acaso eu tenho saudades de andar, isto vai soar esquisito e um bocado hippie até, mas tenho saudades de andar de transportes, de certa maneira. Tenho saudades de andar com o meu iPod no metro, a caminho da faculdade, a caminho de casa e de pensar na vida. Isto pode soar um bocado mas já analisavas as pessoas nessa altura? Já lhes tentavas? Isto, pronto, eu fiz isso em 2008. E eu comecei em 2007, na verdade. Eu comecei no primeiro semestre do segundo. Aliás, eu comecei a fazer o workshop de escrita, que foi o meu primeiro passo mesmo, no segundo semestre do primeiro ano, ou seja, em 2007. E depois, no primeiro semestre do segundo ano, no final desse mesmo ano, 2007, foi quando comecei de facto a fazer coisas e a aparecer no Caminhos de Garagem, etc. E a Rádio Zero foi só em 2008, quando eu já dava uns primeiríssimos passos no humor. Tanto que eu, quando vinha para o programa da Rádio Zero, já vinha um bocado armado em engraçado. E como é que vieste aqui parar? Foi um consenso geral entre todos em fazer o programa? Sim, foi. Eu lembro-me que na altura a Rádio Zero ia muito recrutar pessoas às faculdades, muito em particular à minha, porque a minha FCSH nova era e é uma das faculdades de referência em ciências da comunicação, em jornalismo e etc. E portanto muitas das pessoas que lá estão ambicionam trabalhar em rádio ou no audiovisual e portanto já que essa faculdade não tem uma rádio própria que deveria ter, essa faculdade na verdade as sandes de pasta de atum não têm atum, portanto não vamos esperar que tenha uma rádio. É tudo mentira, são sandes de maionese, portanto como é que íamos esperar que tivessem de facto um estúdio? Muitos dos alunos de lá migravam para cá para poderem ter uma rádio onde experimentar coisas e onde fazer projetos. E eu lembro-me que vários colegas meus faziam cá na altura. A Ruth Correia, um grande beijinho, uma grande homenagem à Ruth Correia, que neste momento está a viver na Alemanha e não sei se não vai viver brevemente para Manchester. Por acaso tenho uma mensagem dela no Facebook de há semanas que ainda não respondi, coitadinha, uma grande amiga minha. E isto não tem nada a ver com o programa, já estou aqui a debitar coisas da minha vida pessoal, mas foi assim, foi através da Ruth que trabalhava cá e que hoje em dia é a voz da Mel Sudoeste, se não me estou em erro ainda é, talvez, sim. E pronto, e trabalha na Nintendo. Portanto foi assim através de uma amiga que tinha cá projetos e conhecia cá pessoas e víamos para mas já assumias na altura alguma personagem ou eras tu? Não, era eu próprio, não fazia imitações nem... Mas nem assumias uma personagem, nem levas a isso. Era eu próprio, nem sequer costumávamos mencionar no programa o facto de eu ser humorista ou de estar a trabalhar em humor fora da Rádio Zero. Era como se fosse um estudante de Ciências da Comunicação que vinha para aqui dizer umas coisas. E o programa tinha o título mais pretencioso possível, que fui eu, aliás, que inventei, que era Concílio dos Deuses. E era uma espécie de eixo do mal. Eixo do mal, sim. Exato, era uma espécie de eixo do mal, mas em mau. Em que basicamente um moderador e 2 ou 3 comentadores que rodavam falavam sobre temas da atualidade que eram decididos com uma antecedência enorme, estilo 5 minutos antes, com umas notas escritas num guardanapo. Mas à parte daquilo que fazes agora e das imitações que fazes, e já vamos também falar de outra coisa, vias-te novamente entrar nesse registro de comentário, tendo em conta aquilo que falaste agora do eixo do mal, existe também o Governo Sombra, vias-te entrar nesse género, nesse estilo, com capacidade para abandonar o lado cómico e ser mais... É assim, eu acho... obviamente que penso em mim como alguém que tem um cérebro e coisas para dizer, porém chegar ao ponto de ser um comentador, porque neste caso do mal, depois um comentador da atualidade acho que não, e comentador político ainda menos. Portanto, eu no fundo na altura era um jovem com muita vontade de fazer coisas. Não é que eu agora não tenha vontade de fazer coisas, sei se calhar direcioná-las um bocadinho melhor, mas pronto, na altura ter um microfone para onde dizer o que pensasse e o que me apetecesse já me parecia suficientemente fascinante para aceitar de braço sem pensar 2 vezes. Por isso, na altura sim, aceitei fazer, mas acho que hoje em dia não... Quer dizer, nunca se sabe até um convite surgir, não é? E aí é que tu pensas, mas não é algo que... Eu acho que os humoristas já têm veículos e meios suficientes para expressar a sua opinião e para comentar tudo e mais alguma coisa e não precisam de ser comentadores
Não quer dizer que não seja legítimo fazerem se quiserem, mas eu, no meu caso, não sinto necessidade. Pegando nas tuas opiniões mais pessoais, algumas são conhecidas, pergunto-te, de onde é que vem tanta paixão por Michel Platini e Joseph Blatter? Vem... foi uma jogada de marketing muito bem trabalhada apenas. Não, na verdade foi eu senti, como qualquer português naquele momento, senti uma certa revolta com o facto de um velhote que não sabia o que estava a dizer estar a gozar com um dos melhores profissionais de futebol de todos os tempos, e portanto achei que era interessante fazer eu até estava a escrever um post em que debitava aquelas estatísticas todas que eu falei no vídeo. Só que a dada altura tinha tantas coisas para escrever que pensei, vou fazer um vídeo porque as pessoas nem sequer vão ler isto até ao fim. Fiz o vídeo em casa com o telefone, fiz o upload diretamente para o YouTube e partilhei-o, e tive a sorte, e foi não é que eu não tivesse pensado nisso também, eu tinha consciência que isso podia acontecer. Eu tive a sorte de exprimir algo que eu acho que todos os portugueses estavam a sentir naquele momento, daí todos terem sentido um pouco vingados no vídeo de certa forma, e acho que foi por isso que o vídeo foi tão partilhado. E ter-se tornado também viral. Achas que Acho que chegou à FIFA? Acho que é o meu... Não, é possível, é possível, mas eles nunca na vida iriam dizer nada. Porque a FIFA é uma máfia mais complexa do que se possa pensar. Eles têm tudo controlado. Eles têm uma câmara na tua casa, sabes? Na minha também. Eles têm uma câmara em cada casa. Não é o de cada Google. pessoa. Não. Agora rocei aqui a mão na cadeira e apareceu o rabo de uma gorda, sabes? No metro. Tens saudades também dessa altura, Isto tinha um certo fascínio, isto de andar de transportes e pensar na vida e observar as pessoas. É uma coisa que tu, andando de carro, não fazes tanto. Por outro lado, sentes menos cheiro a suor também. Apenas o meu, ao menos não o de outras pessoas. E, qual é e pegando nesse vídeo, na tua opinião, qual é que é a tua relação hoje em dia com o futebol? É intensa e frequente e constante. Eu sou um adepto de futebol. Aliás, eu apresento um programa chamado Super Adeptos, no canal Q. Embora eu seja, e as pessoas saibam que eu sou benfiquista, eu nesse programa assumo a função de moderador e imparcial, porque apesar de tudo acho que sou daqueles benfiquistas com quem é possível falar de futebol. E a minha relação, o meu cão chama-se Balotelli, acho que a partir daí está tudo dito acerca da minha paixão por futebol. Mas continuas um viciado em jogos e ver futebol e ver os grandes derbys, os grandes sim, os embora grandes por acaso devo dizer que até vejo menos jogos do que se calhar seria de pensar ou gostaria. Normalmente porque, por exemplo, eu gosto muito de jogos da Premier League, mas ao fim de semana às vezes são ao meio-dia e eu ao meio-dia ainda estou a dormir ao fim de semana porque não posso dormir durante a semana. Mas vejo os jogos do Benfica, vejo os jogos da seleção, é uma coisa que por acaso faço muitas vezes, é convidar amigos meus do Sporting ou do Porto, mas tenho mais amigos do Sporting do que do Porto, para verem jogos do Sporting em minha casa, mesmo que não seja contra o Benfica, e assim pronto, é uma forma de reunir amigos e toda a gente estar a ver futebol e estarmos em convivência. Mas até porque normalmente o que acontece é o Sporting perde, e assim eu tenho o prazer de os lincharem na minha própria casa. Ainda bem que Bruno Carvalho não ouviu isto, senão emitiria já um comunicado. Mas imediatamente. Mas aquilo que eu também te pergunto é em relação à tua paixão pelo Benfica, que é plenamente assumida e toda a gente conhece. Nunca te toldou na questão dos super adeptos, mas no trabalho que fazes e no tipo de humor que fazes, nunca te toldou a ter uma diferente visão das coisas, a defenderes mais a cor encarnada? Por momentos sim, mas acho que nunca nada que não fosse controlado. Por momentos toda a gente gosta de assumir um pouco o facciosismo, e agora vou puxar a brasa à minha sardinha e vou mesmo ser irracional e cascar um pouco nos outros, abusando do meu poder, no fundo. Ou seja, eu é que decido o que é que eu faço como humorista, e portanto aí posso favorecer o Benfica em detrimento dos outros, mas também tenho capacidade de controlar isso para nunca chegar ao ponto de afastar os meus fãs que possam ser de outros clubes. Posso fazer piadas no Facebook de vez em quando facciosas ou etc, mas tento sempre compensar, porque acho que as pessoas que forem de outros clubes e gostarem do meu trabalho não devem ter um motivo, e nem eu devo dar-lhes uma desculpa para se afastarem de mim. E por isso a prova disso é que uma das personagens mais vezes caricaturadas na outra coisa é o Jorge Jesus. Sim. A par com o Bruno de Carvalho, porque são duas das figuras mais mediáticas, mas eu não deixo de caricaturar o Jorge Jesus, às vezes de forma até bem mordaz, só por ser do Benfica. Aliás, um dos maiores exemplos disso é que eu, a seguir à final da Liga Europa,
Da primeira ou da segunda? Acho que foi das duas. A seguir às duas finais de Liga Europa que o Benfica perdeu e que obviamente me custou muito, eu no dia seguinte fiz um sketch a gozar com o Benfica por ter perdido, escrito por mim e interpretado por mim, numa manhã em que a última coisa que me apetecia era pensar em futebol. Portanto, acho que o meu benfiquismo é uma coisa controlada e com a qual eu consigo viver e com a qual consigo trabalhar sem me prejudicar. Mas é um mundo onde se sente represálias, onde se sentem críticas, sim. Totalmente, já recebi ameaças quase de morte por causa de piadas, e nem foram piadas com o Sporting. Eu lembro-me que recebi há muito pouco tempo uma piada, uma mensagem que basicamente me dizia: no dia que fores a Braga, não te aproximes muito do estádio porque a gente mata-te por causa das tuas piadas sobre o Éder. Literalmente assim. Sim, exatamente. Estás marcado pela claque, não te atrevas a aproximar do estádio, palhaço. E outros nomes que eu se calhar não devo dizer aqui no programa rádio, mesmo sendo um programa universitário. Mesmo sendo uma rádio que está dentro de uma universidade, não é uma rádio universitária, mas está dentro de uma universidade. Para teres noção de como as pessoas chegam ao limite do irracional e do intolerante só por causa de piadas futebolísticas. E voltando ao... Sim. Exato, nunca me aconteceu isso em mais nenhum assunto. Sim. E voltando à outra coisa, também te pergunto se o Lux é a melhor fonte de inspiração para as rúbricas. Não é. Onde tens encontros imediatos com o Filipe Almeida Fonseca. É verdade, já encontrei o Filipe no Lux, mas foi apenas uma vez. Sim. Não, e eu não sou um frequentador habitual do Lux. Vou lá muito de vez em quando. Gosto, mas não vou lá só muito de vez em quando, assim como não sou uma pessoa de muitas noitadas de vez em quando com os amigos, mas nada de muito intenso. Portanto não posso dizer que o Lux seja uma fonte de inspiração. Aconteceu foi que eu escrevi o primeiro sketch de Bruno de Carvalho depois de vir do Lux a uma terça-feira, e fiz porque era uma festa de aniversário do Canal Q e das produções fictícias. Sim. E pronto, eu fui à festa até às 4, 5 da manhã, fui para casa, escrevi o sketch em 1h30, fui para a rádio às 8 e correu muito bem, foi viral, teve 10 mil partilhas, mas não é o tipo de coisa que eu faço habitualmente. Mas vocês segmentam a autoria muito bem, tu estás mais ligado à área do futebol e ele mais ligado à área política. Completamente. E aquilo que tu fazes quando os temas são mais políticos, Paulo Portas, Cavaco Silva, Passos Coelho por aí, obrigas-te a estar mais atento à atualidade? Não, eu deixo isso mesmo nas mãos do Filipe, é mais o que eu faço. Ou seja, eu confio totalmente nele e eu às vezes até acompanho a atualidade mais pelos textos que ele escreve do que propriamente por eu próprio ir pesquisar o que é que o Paulo Portas anda a fazer ou não, porque nos textos que o Filipe escreve não só já vem isso tudo, como vem com graça. Ou seja, escuso estar a ler o Diário Económico quando posso ler um texto que já vem com humor incluído. Mas sim, nós segmentamos isso de forma bastante clara, porque são áreas das quais eu gosto mais de futebol, ele gosta mais de política, eu percebo mais de futebol, ele percebe mais de política, então isso ficou logo muito bem segmentado desde o início. E depois às vezes há umas personagens intermédias que não são nem de futebol nem de política, que tanto podem calhar a um como ao outro. Mas não és um homem de notícias, de saber o que se passa à tua volta? Vou sabendo, mas não sou, posso dizer e posso confessar, e mesmo para um humorista não é, se calhar não é uma qualidade, é um defeito que eu devia combater mais, mas eu não sou um leitor de jornais, nem um espectador de telejornais assíduo e frequente. Mas vou acompanhando minimamente, obviamente, e de forma consistente aquilo que se passa, mas não sou aquela pessoa que compra o jornal todos os dias ou que vai ler todos os dias as notícias na net de propósito. Não é um ritual que eu tenho. As notícias acabam por vir ter comigo de alguma maneira, ou no Facebook ou no Twitter. Eu, por acaso isso é um meio onde eu sigo algumas publicações no Twitter e isso acaba apanhando por as exato, ao ver quem eu sigo acaba por chegar a muitas notícias aí. O que é que a política tem ou não tem para estares tão afastado? É uma ótima questão. Nunca foi uma área de extraordinário interesse para mim. Aliás, tu podes ver não sei se alguma vez viste um espetáculo meu, mas que aí a autoria é 100% minha. Sempre que eu falo de políticos nos espetáculos, eu não falo propriamente de ideologias ou de partidos. Eu acabo por falar mais da linguagem das pessoas e desconstruir a forma como elas falam, e vou buscar coisas que são mais que são aparentemente mais inócuas, mas que me divertem mais do que propriamente o que ele fez ou deixou de fazer no partido. Com o tempo isso poderá mudar, porque todos os artistas vão mudando o seu estilo e vão mudando a forma como fazem as coisas,
mas até hoje as minhas áreas de interesse foram mais outras. Se isso me tivesse até hoje impedido de trabalhar e de fazer alguma coisa, se calhar eu preocupava-me mais. Mas como felizmente, graças a Deus, tenho sentido que o meu humor tem cada vez mais seguidores, acho que apesar de tudo estou no caminho certo. Outra coisa, quando tu cá estiveste no ano passado, tinha um sucesso enorme, continua a ter esse sucesso enorme. A primeira vez que cá estiveste ainda não existia, mas centrando agora no presente, é uma rubrica A primeira vez que eu cá estive não existia. Acho que não, acho que ainda não existia. Eu acho que, de certeza absoluta. Sim. Acho que sim. Acho que ainda não me lembro exatamente quando já foi há foi. muito tempo. Mas é que outra coisa para mim é como se isso disse desde sempre. Já estou há 2 anos e meio a fazer. Eu já quase não consigo imaginar a minha vida sem. Já nem me lembro do que é acordar à hora que me apetece. Dura e parece que não tem um fim à vista. Pois, ainda não fui alertado para ser despedido, portanto, à partida, creio que sim. Eu acho que a rubrica tem alguns pontos positivos que lhe permitem esta longevidade, que é, a rubrica é algo totalmente diferente todos os dias. Pode ser uma imitação, e mesmo que tivesse limitado a imitações, felizmente eu tenho um leque de personagens que é grande e, portanto, permite alguma variedade. Quando não são imitações, é uma personagem inventada por nós, e aí os limites são os da nossa imaginação e da minha garganta, basicamente. Ou então já aconteceu eu fazer de mim próprio e fazer pequenos jogos ou pequenos improvisos com o Diogo Beja, com a Joana Marques e com o Serginho. Houve um dia que a rubrica foi eu pô-los a jogar ao preferias. Foi só isto. De facto, é óbvio que não tive nenhuma ideia melhor e houve um problema qualquer e não consegui escrever nada no dia anterior, então aconteceu que tive que desenrascar isso, mas já foi e teve graça, porque lá está, como nós trabalhamos juntos todos os dias e nos conhecemos, eu consegui buscar coisas que de facto eram perguntas embaraçosas para eles e a coisa acabou por ter graça. É um bocado aquela frase do Seinfeld, que é uma série sobre nada. A outra coisa, de forma, pronto, não quero de maneira nenhuma arrogantemente comparar a minha rubrica à melhor série de todos os tempos, mas acho que nesse aspecto há uma certa semelhança, que é como é um conceito que não está nem fechado nem delimitado, como não é nada, pode ser tudo, e portanto acaba por ser acho que é bastante variada e ainda não cansou as pessoas. O teu maior medo chegou a concretizar-se de veres destruída a tua vida social? Não, felizmente não. É claro que há diferenças, não é? Não me posso deitar à hora que me deitava normalmente, eu era pessoa de me deitar bastante mais tarde, mas basicamente habituei-me a fazer as minhas rotinas de maneira diferente. Deito-me mais cedo, acordo mais cedo, vivo mais de dia do que de noite, já sei que tenho que ir para a cama um bocadinho mais cedo do que ia, mas como eu também também nunca fui daquelas pessoas de sair de quarta a domingo, portanto também não mudou assim tanto nesse aspecto. E principalmente acho que mudou a minha vida naquilo que era importante mudar, que é permitiu-me expandir o meu trabalho de uma forma bastante notória desde que estou a fazer o programa da manhã da Antena 3, e portanto trouxe-me uma recompensa e aquilo que eu queria. Portanto, qualquer sacrifício que tivesse que ser feito foi feito, não foi em vão. Sim. Outra coisa resultaria com uma outra equipa? Ou já está completamente moldado a ti, à Joana e ao eu acho que resultaria com outra equipa, mas não com qualquer equipa. Sim. E é óbvio que não seria igual, porque a outra coisa lá, obviamente que sendo feita sempre com as mesmas pessoas durante 2 anos, nós muitas vezes incorporamos na rubrica coisas que só funcionam com aquelas pessoas, como as piadas acerca dos hábitos alimentares e salutares do Diogo Beja, ou à altura da Joana Marques, que foi medida hoje e é 95 centímetros, não é? É um bocadinho mais, mas esse tipo de coisas, as brincadeiras com o Botas, com o Serginho, tudo isso muitas vezes está incorporado na rubrica. Claro que se fossem outras pessoas isso não era possível fazer, mas eu também tento que isso não seja uma coisa demasiado frequente, porque acho que tens que pensar sempre na rubrica para um público o mais abrangente possível, e pode sempre acontecer. É claro que a maior parte das pessoas que ouvem a rubrica são pessoas que a ouvem todos os dias e que conhecem bem as pessoas que integram o programa e portanto já percebem essas referências e essas piadas, mas pode sempre acontecer alguém apanhar o programa por acaso, ou alguém partilhar o podcast e essa pessoa ver no Facebook de um amigo e ir ouvir, e se essa pessoa não conhecer bem o programa, mas ouvir só aquela rubrica de vez em quando, se estiver cheia de referências aos membros da equipa, não vão perceber, nem o sketch vai ter o sucesso pretendido. Portanto, eu acho que na sua essência e no principal a outra coisa é uma rubrica de sketches de humor em que nós simulamos entrevistas a personagens que podem ser imitações ou não.
E depois, de vez em quando, como é uma coisa diária e que se repete, nós já vamos em mais de 530 edições, há espaço para tudo. Todos os dias podes experimentar qualquer coisa. Acontece de tudo. Mas, no essencial, é uma rubrica que eu acho que, embora eu adoro fazer com esta equipa e não tenciono mudar, mas poderia ser feita com outras pessoas se assim tivesse que ser. Tanto é que de vez em quando o Beja vai de férias, vai o Miguel Freitas, ou a Joana não está presente e o Botas entra mais nos sketches. Portanto, desde que tu mantenhas a essência do sketch com a personagem que é entrevistada, com piadas sobre a atualidade ou temas que toda a gente conheça, é possível rodares a equipe. E tendes também a despir, não sei se sim nem se não, mas tendes a despir talvez essa vertente mais de humorista, fazer também parte da equipa como animador. Já equilibras as coisas ou continuas a ser o humorista do outra coisa? Ou já pensas que ganhaste o teu lugar como também animador na Antena 3? Eu não sou propriamente, eu não sou um animador de rádio, nem tenho ambições de me tornar. Até porque eu acho que para ser animador de rádio não basta estar ao microfone a dizer coisas, é preciso uma série de competências técnicas que tu tens porque estás a fazer rádio à minha frente, e o Diogo e a Joana têm, porque mexem nos aparelhos e contam os tempos e têm noção das músicas e dos jingles e da trabalheira que dá, que as pessoas que estão em casa muitas vezes não imaginam. O do quão difícil e o quão meritório é fazer-se rádio bem feita. Eu não tenho essas competências, nem quero ter. É mesmo uma coisa com a qual eu não me quero preocupar. Tempos, botões, não é. Eu gosto de ter um espaço onde verbalizar aquilo que penso e onde possa tentar ter graça. Portanto, sou e vou continuar a ser apenas um humorista, que neste momento uma das plataformas onde trabalho é rádio. Mas não sou um animador de rádio, sou um humorista que faz parte do programa. Há a possibilidade de outra coisa voltar novamente aos palcos depois de tão boa recepção que teve? Eu acho que seria bom. Teria que ser numa altura que fizesse sentido. Neste momento não faz sentido porque por eu estar em turnê com o meu solo de stand-up comedy, e portanto neste momento estou focado nisso, e isso vai durar pelo menos mais 6 meses. Depois nós já vamos nós fizemos o espetáculo a primeira vez em março. Em março fizemos 3 espetáculos, depois meteu-se o verão e agora desde setembro vamos fazer o 6º, portanto é um total já de 9 datas, com mais umas quantas que estão marcadas para o primeiro semestre de 2015. Portanto, pelo menos até daqui a um ano isso não vai ser possível acontecer, mas é o tipo de coisa que eu acho que fazia sentido fazer. Tinha que ser bem planeada e bem feita, como foi da outra vez, felizmente. Acho que pode ser ainda melhor. Da outra vez foi a primeira vez que fizemos e obviamente temos a obrigação de fazer ainda melhor, porque já sabemos melhor o que é que funciona, o que é que não funciona. Podemos fazer uma coisa um pouco mais curta, espero eu, porque da outra vez teve quase 3 horas e felizmente toda a gente gostou. Mas resultou muito bem. Não, resultou muito bem, as pessoas não saíram cansadas, mas ainda assim em comédia deves sempre fazer um bocadinho menos do que aquilo que as pessoas aguentam. E por isso gostava, era bastante interessante voltar a fazer. Ainda não é o momento, mas no futuro, se eu não for despedido entretanto, podemos pensar nisso. Quais são as dores de parto de um espetáculo teu? E estás em tour agora, como disseste, escrito por ti, composto por ti, interpretado por ti. Há momentos de desespero? Como assim? Na formação, na escrita, na vida isto não sai nada. Percebo, acho que agora percebi. Quais são as principais linhas pelas quais tu te reges quando estás a escrever, por exemplo, este Roubo de Identidade? O Roubo de Identidade foi um espetáculo que demorou quase 2 anos e meio a fazer, a preparar. Não 2 anos e meio a começar a fazer. 2 anos e meio para ficar pronto para começar a fazer. Ou seja, aí tu no fundo é a vida de um stand-up comedian, que o material não é uma coisa que se cria do dia para a noite, nem que se aperfeiçoa do dia para a noite, e não é como a outra coisa, por exemplo, que tu vais fazer a outra coisa. Eu preciso da outra coisa para amanhã, então eu vou-me sentar hoje ao computador e vou escrever 5 minutos de sketches para amanhã fazer. Não é, eu pelo menos, eu acho que há pessoas que tentam fazer assim, mas nunca funciona. Não transpões. Às vezes posso aproveitar algumas ideias, mas depois têm que ser adaptadas e recicladas e aperfeiçoadas para serem feitas em palco. Mas são ideias, não são sketches inteiros. Stand-up comedy, o material que se cria para fazer em palco não pode ser escrito de um dia para o outro. Ou seja, eu amanhã tenho um espetáculo de stand-up em que tenho 20 minutos para fazer. Eu não vou sentar-me hoje ao computador, escrever 20 minutos e fazê-los amanhã.
não é assim que a coisa funciona. É um processo lento, é um processo cumulativo em que tu vais experimentando ideias, vais experimentando material, vais experimentando coisas que escreves. Às vezes nem sequer escreves, notas uma série de tópicos e depois levas os tópicos para palco e em palco vês como é que os tópicos funcionam e qual é que é a melhor forma de os dizer. Ou seja, é muito de escrever, anotar, fazer. Há coisas que tu só em palco é que sabes como é que deves fazer. Por exemplo, há um comediante americano cujo nome agora não me lembro porque ele também não era muito conhecido. Eu vi isso num documentário sobre stand-up, que era um documentário só sobre comediantes pouco conhecidos. Uma coisa interessante, era sobre comediantes que percorrem o país inteiro em comedy clubs pequenos e são daqueles que dizem que nunca aspiram chegar à televisão nem nada do género. Gostam mesmo só de clubes pequenos e desse trabalho quase de mercado alternativo. E ele dizia, eu tenho uma ideia para uma piada que culmina com uma dança da minha parte, mas eu nunca escrevo como é que essa dança é. Eu escrevo meia dúzia de palavras relacionadas com a conversa, depois escrevo entre parênteses dance e depois levo para palco, e só naquele momento no palco é que eu sei como é que a dança vai sair. Portanto, stand-up muitas vezes nem sequer se pode escrever totalmente. Tens que deixar espaço para aquilo que no momento no palco, com o microfone na mão e com as luzes e com o público à frente, o que é que o teu corpo e a tua cabeça produzem naquele momento. E isso não é possível às vezes produzir em casa ou ao computador. Tem que ser criado a incubadora, onde realmente o stand-up é criado, é o palco. Depois tens é que ter boa memória e uma disciplina grande para saberes aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, como é que foi feito e aproveitares isso para possivelmente chegares a casa e tirares as tuas notas, escreveres e voltares a usar na vez seguinte. E quais foram as tuas zonas de teste antes deste roubo de identidade? Foi também as outras tours que tiveste, os outros espetáculos? Ficavas aborrecido quando uma determinada piada não... Fico sempre. Eu fico pior que estragado se determinada piada não funciona como eu queria. Porque... Tens sempre a melhor das expectativas em relação a ela? Tenho a pior aspecto. Muitas vezes tenho... Qualquer humorista, aliás, por exemplo, tens um documentário sobre o Seinfeld, que é o Comedian, não sei se já viste, é sobre uma fase em que um momento em que o Seinfeld chegou, que penso que estava a fazer o mesmo espetáculo há 8 anos e sentiu que precisava de se desafiar e de se estimular. Então deitou fora todo o material que tinha e começou do zero como se fosse um amador. Tudo material novo que nunca tinha experimentado, começou a fazer outra vez clubes pequenos. Ele, que é provavelmente o humorista mais bem sucedido de sempre, mais rico também, ou um dos. E começou de novo, e o documentário é sobre isso, a agonia, ele a confessar para a câmara e a ver-se em palco a agonia de uma pessoa que não sabe o que está a fazer depois de ter chegado ao topo. Ele a meio sacava de uma cábula, desculpem, não me lembro, e ia buscar um papel para ver o que é que tinha que dizer ele, que vês que é o melhor de sempre, estás a ver? Um dos melhores de sempre. Portanto, mesmo o mais experimentado e o mais consagrado dos humoristas, quando tem material novo para experimentar, está com o orifício anal do tamanho de uma ervilha. Há sempre mesmo que tu confies muito no material que vais fazer, e podes confiar mais ou menos, há sempre um misto há sempre uma certa insegurança relacionada com o material novo. Só que tu tens de quebrar essa insegurança e ao fim de algum tempo tens material novo que gostas e que consegues usar. Mas essa insegurança não tende a tornar a pessoa e o humorista mais, digamos, depressivo? Menos confiante nas suas capacidades? Tende, mas lá está, tens que saber viver com isso e tens que superar. Mas isso acho que é uma coisa típica de qualquer artista. Medo de falhar. Qualquer artista hesita antes de um músico, por exemplo. Qualquer músico, antes de colocar a sua música cá fora, ou de ir para o estúdio gravá-la, ou de a tocar pela primeira vez num concerto, até prova em contrário, aquilo que ele tem é fraquíssimo. Depois dos aplausos e do sucesso e dos downloads e das vendas, aí sim acha-se o maior. Mas antes disso, qualquer artista tem pelo menos uma parte de si que pensa: isto que eu estou a fazer pode ser uma grandíssima merda. Mas este subir ao palco em nome individual... Mas é normal, porque os artistas buscam constantemente aprovação. Sim. E precisam dessa aprovação de si próprios e de quem os rodeia. É um bom ego, por assim dizer. Mas aquilo que eu te ia perguntar era este espetáculo em nome individual, esta tua subida aos palcos, é o teu mundo? É aqui que te sentes completo? Sim, totalmente. O Jimmy Carr, eu disse isto recentemente numa entrevista, o Jimmy Carr diz num documentário da BBC sobre stand-up que stand-up comedy é uma personalidade a partir da qual se pode fazer a vida e ganhar a vida. Stand-up comedy is a personality from which you can make a living. É isto que ele diz. E é verdade, stand-up não só é um meio onde eu gosto muito de estar, porque tenho liberdade e controle total sobre aquilo que estou a fazer, como tenho resposta imediata do público,
não existem burocracias, não existem outros veículos dos quais o meu trabalho fica dependente, como por exemplo em televisão, que se o realizador escolher o take que está pior porque achou que aquele era melhor, mas não é, eu não pude dar o meu melhor para o espectador que viu o programa, percebes? Esse tipo de burocracias e de veículos são eliminados e tu tens controle total sobre aquilo que o público recebe e aquilo que chega à pessoa que está sentada no teatro a ver. E sim, e como eu tenho possibilidade de fazer exatamente o que eu quiser e como eu quiser, desde imitações, imitações de sons, a contar histórias, fazer histórias onde eu interpreto todas as personagens graças à minha esquizofrenia já há muito diagnosticada, misturar isso com humor de observação, com anotações que eu faço sobre o dia-a-dia, a observação da linguagem das personagens. No fundo eu posso fazer o que eu quiser e por isso é onde me sinto melhor. Além dos aplausos e dos risos que ouves, também te obrigas a olhar para as caras de quem está na plateia, ou sentes-te tímido nessa vertente? Tenho alguma timidez nesse aspecto, até porque o ambiente ideal para mim, isso varia de humorista para humorista, mas o ambiente ideal para mim é que a sala esteja não totalmente, mas bastante às escuras. Eu gosto de sentir alguns vultos. Não gosto de ver expressões nas caras, porque aí sinto que vou ser condicionado pela expressão de uma ou outra pessoa. Não gosto nunca, por exemplo, de estar a fazer um espetáculo e saber em que sítio da sala é que estão pessoas que eu conheço. Imagina se alguém da minha família for ver o espetáculo ou se um grupo de amigos meu for ver o espetáculo, eu gosto que eles vão, gosto de saber que eles lá estão, mas não, gosto de saber que eles vão, gosto imenso que lá estejam, mas prefiro durante o espetáculo não saber em que sítio da sala que eles estão. Porque não gosto de ser condicionado nesse aspecto. É uma defesa que também exato, tens. prefiro estar a atuar para uma sala grande sem rosto do que estar a atuar para vários rostos específicos. Como humorista que és, e sei que esta é a forma de ganhares a vida, entre aspas, a imitar as vozes, os personagens, as características, não tens receio que no futuro da tua carreira, ainda és bastante novo, ficares apenas e só rotulado a esta questão das imitações, já que falavas aí também do humor da observação, que também o fazes, não tens essa angústia de seres o Luís Franco Bastos, o rapaz das imitações? Há uns tempos tinha mais, agora tenho menos porque sinto que isso também é o tipo de trabalho que eu acho que tem sido feito, não só da minha parte, como em termos de toda a equipa que trabalha comigo, management, a minha agência, etc., a forma como a gente comunica as coisas. Nós temos a preocupação de mostrar às pessoas e a percebermos há coisa de 2 anos que tínhamos que fazer esse esforço porque o público não se educa sozinho. Que era importante mostrar às pessoas que, ok, já percebemos que ele faz imitações, mas é importante que as pessoas percebam tudo o resto que aquele artista é e consegue fazer. Portanto, é preciso chamar a atenção das pessoas para a autoria dos textos, é preciso chamar a atenção das pessoas para o humor da observação, para tudo aquilo que, somado às imitações, constitui o meu trabalho. As pessoas primeiro, há 4 ou 5 anos, repararam naquilo que era mais evidente, que era os malabarismos vocais. Sim. Que nem toda a gente consegue fazer, para a minha sorte, mas ao longo do tempo, e acho que ultimamente isso tem sido notório, as pessoas estão a reparar e a perceber, principalmente quem me vê ao vivo, que há um trabalho de criação de material e até de cunho pessoal, porque eu misturo com as imitações histórias de coisas que me aconteceram a mim e aplico as imitações de vozes e de sotaques e de estereótipos e a criação de situações com as minhas experiências e também com as imitações das pessoas que as pessoas conhecem. Por isso, sinto sinceramente, e estou feliz com isso, que as pessoas estão a perceber que és mais que o rapaz das imitações é apenas uma parte daquilo que eu faço e que tenho vindo a fazer. Mas não o digo para já, mas seria possível um espetáculo teu apenas e só com esse humor de observação, sem qualquer imitação? Um stand-up de comedy, Luís Franco Bastos, simples, salvo seja. Não, acho que isso não. Acho que nunca chegará a esse ponto, até porque acho que seria estúpido da minha parte não usar um trunfo que eu tenho que, felizmente para mim, nem toda a gente consegue fazer. Ou cortares com o passado. Mas não, lá está, não se trata de cortar com propriamente, não tenho vontade de cortar com esse passado, porque isso não é o meu passado. Eu acho é que as imitações cada vez são feitas de forma mais seletiva, cada vez melhor construídas. E acho que poderão e deverão estar sempre presentes, porque é um tipo de humor que eu gosto imenso de fazer, e por isso também comecei por aí, não é? Agora, não significa que com o passar do tempo as outras vertentes do humor não cresçam cada vez mais, mas acho que no fundo o meu objetivo será sempre ser o mais eclético possível
e tudo aquilo que eu conseguir fazer, seja imitações, seja outro tipo de coisas, vou querer incluir tudo para poder ser o mais completo possível. Fora da tua vida laboral, por assim dizer, chateia-te que estejam sempre a pedir para imitar vozes? Não, acho que é uma consequência. Já não te aborrece? Não... Lá vamos nós outra vez. Claro que há sempre uma outra situação em que se calhar... E mesmo em entrevistas que fazes. Em entrevistas o que às vezes me aborrece é que as pessoas me perguntem se é possível fazê-las. Claro que sim, não é? Do género, queríamos também saber, tipo, antes de entrar para o estúdio, queríamos também saber se é possível, a meio da entrevista, se lhe pedirmos imitar uma outra voz. E eu respondo, isso acontece mesmo que vocês não peçam. O mesmo que eu não quisesse. Já é um processo natural. É uma espécie de síndrome sim. de Tourette incontrolável, percebes? É uma coisa que acontece naturalmente na entrevista. Portanto, não me angustia que as pessoas me peçam, nem... Aliás, se as pessoas pedem é sinal que gostam. E, portanto, é claro que há um ou outro momento em que alguém pode ser um pouco menos conveniente, sei lá, num local público, ou se eu estiver com pressa, ou etc. Mas as pessoas também, pronto, às vezes não têm bem noção da situação, mas acho que há espaço para tudo. Sentiste... Normalmente faço, quando as pessoas me pedem, normalmente faço. Mas sentiste alguma vez, ou em alguma altura, ou em algum tempo determinado, que perdeste um bocadinho da tua força em relação à vida pessoal? Perdeste, ou consegues manobrar isso muito bem? Eu consigo, não é assim tão difícil como se possa pensar. Não invadem o teu espaço muitas das vezes, quando estás com alguém ou estás noutro tipo de situações e gostavas de estar mais descansado? Não. Sinceramente, há uma ou outra situação, um ou outro contexto onde se calhar sou um bocadinho mais assediado por pessoas que me reconhecem, mas é normal, sei lá, na noite ou no Castoré, principalmente se as pessoas já estão mais soltas e mais nos copos, têm menos vergonha se calhar de se manifestar, mas eu vivo bem com isso, e 90% ou 99% das manifestações das pessoas são elogiosas e agradáveis e são bem-vindas, e para mim são um reconhecimento positivo do trabalho, e aceito-as de bom grado. Se eu vir que estou ou que prefiro estar mais sossegado ou que não estou muito para aí virado, então vou para outro sítio, um sítio onde eu sei que não me vou incomodar, porque também não... Eu odeio aquele discurso da figura pública que diz, pá, que chatice, vim para o meio do moche do Rock in Rio e as pessoas vieram-me pedir autógrafos. Tipo, pá, se uma pessoa quiser estar sozinha, consegue estar sozinha, não vais para o Rock in Rio. E aí há aquela questão, mas aí a tua vida está limitada por causa... Pá, está bem, mas se calhar se tens dinheiro na conta é também por causa disso, ou seja, aos prós e os contras. Sim. É a profissão que te permite ganhar a vida, e no meu caso e no caso de muitas das figuras públicas, algumas das que mais se queixam, é essa fama e é essa projeção que lhes permite ter um nível de vida com qualidade elevado. Portanto, não há almoços grátis. Mas vês é impossível ser talhante sem mexer em carne ou sem mexer em sangue. Portanto, há prós e contras. Mas vês-te como uma figura pública? Tens esse rótulo para ti? Sim, porque as pessoas, acontece, volta e meia, as pessoas reconhecerem-me, e o meu trabalho está na rádio, está no YouTube, está na televisão, e por isso sim, não posso dizer que não. Ultimamente tenho sentido uma resposta cada vez maior das pessoas, ou seja, vou com os espetáculos e etc, se vou a determinada cidade, mesmo fora de Lisboa e etc, chegas ao restaurante e o dono do restaurante conhece-te, esse tipo de pequenas coisas, ou vais ao café e o dono do café conhece-te, ou vais à FNAC e o senhor que te atende na caixa conhece-te. Isto os que se manifestam, alguns podem conhecer e nem sequer se manifestar. Há muito burburinho também, às vezes notas. Às vezes sim, às vezes as pessoas não são muito discretas, embora achem que estão a ser, mas pronto, acontece. Mas há pessoas que conhecem e que não se manifestam minimamente, e tu acabas por saber de outra maneira qualquer. Ou seja, vou sentindo, sim, nesse aspecto posso dizer que sou uma figura pública, porque vou sentindo essas pequenas coisas, esses pequenos episódios cada vez são mais frequentes. Acho que é bom sinal. O que aconteceu aos LX Comedy Club? Aconteceu que a tour terminou por motivos de saúde de um dos elementos, e pronto, neste momento o grupo não está ativo, e acerca do futuro não sei o que é que acontecerá. Mas não se coloca para já a hipótese de um regresso para uma nova tour? Não sei. Era um conceito. Não sei. Neste momento está em stand-by. Neste momento está totalmente em stand-by, e
e cada um tem os seus projetos e Individuais, portanto vão continuar. Eu neste momento tenho imensos projetos a solo e portanto não está previsto isso voltar a acontecer. Colocas vários posts no Facebook com músicas. Os de saúde não eram meus, já Sim. isso eu posso dizer. Sim. Mas colocas vários posts no Facebook, esta constipação é tramada. Estou a focar com um assim, bocadinho. Este tempo é horrível. Não preferia de forma nenhuma, aliás, estar em casa a jogar Call of Duty, Ruben, de maneira nenhuma. Que querido, podemos já acabar com isto. Não, mas Está a brincar. colocas várias frases várias frases inspiradoras no Facebook de comediantes. Falaste aí também da questão dos documentários. Colocas também várias músicas com mensagem. Há essa necessidade de te motivares todos os dias para enfrentar mais um dia de trabalho, ou é o agradecimento por seres, e não me interpretes mal, um privilegiado por estares onde estás? É tudo isso que tu estás a dizer. Eu sempre fui uma pessoa. O meu filme preferido é o Clube dos Poetas Mortos. Acho que isso responde a muito do que tu disseste. Ou seja, eu sou uma pessoa que gosta de frases e de citações e de se inspirar naquilo que artistas disseram e naquilo que pensadores disseram, e gosto de recordar essas frases e de partilhá-las com as pessoas que me seguem para as pessoas saberem no que é que eu estou a pensar, e vou buscar muito disso, quer a filmes, quer a músicas, quer a outros comediantes, quer a documentários, e gosto de ter essas frases e esses pensamentos que eu gosto e com os quais me identifico como guias, e também como forma de agradecer e de dar graças a Deus, entre aspas, por tudo aquilo que felizmente me tem acontecido, que tem sido muito bom. Ser profissional do humor tem menos graça do que parece? Não tem menos graça do que parece. Se calhar tem um pouco menos graça do que algumas pessoas pensam, porque pensam que é só rir do princípio ao fim, e que é... Não há assim tanta gente a pensar assim, mas há muita gente que pensa que é só diversão, e dá muito trabalho como qualquer outra profissão dá. Mas mas provavelmente também é mais divertida do que qualquer outra, pelo menos para mim é era a minha profissão de sonho. Exatamente, portanto, estás a fazer aquilo que sempre exatamente. Portanto, para mim não existe nada mais divertido. Arrisco agora um pouco. Nem saberia fazer outra coisa. Aliás, espero que isto continue a correr bem, porque senão vou morrer de fome. Sim, há sempre a hipótese de Novas oportunidades. Exatamente, ou da tal requalificação. Arrisco naquilo que vou falar a seguir. A questão foi pública, mas se não quiseres responder, estás totalmente à vontade, mas acho que devia perguntar. Como é que arranjaste forças para fazer um espetáculo ao vivo, sabendo que certamente uma das pessoas, ou a pessoa mais importante da tua vida, tinha falecido? Foi duro, mas foi tudo duro nesse dia. Não foi fazer o espetáculo, foi a coisa mais dura do dia, até te posso dizer. Para mim não foi, eu não hesitei nem pensei duas vezes. Para mim era a única coisa a fazer, era fazer o espetáculo na mesma, pela minha mãe e por toda a gente que estava envolvida na coisa, quer o público, quer as pessoas que me queriam ver, quer as pessoas que trabalham comigo e que se tinham esforçado tanto para que tudo naquele dia corresse bem, e que era preciso, e que pronto, tinham dado o litro, porque mesmo um artista que pisa ao palco sozinho não trabalha sozinho. Isso só é possível que as coisas corram bem quando há uma boa equipa por trás a produzir e a fazer a coisa. Portanto, pelo público, pela minha equipa, por mim próprio, obviamente, porque era um dia importante, pela minha mãe, que sempre foi a minha mãe e o meu pai, que sempre foram das pessoas que mais apoiaram e incentivaram que eu fizesse isto e que eu fosse atrás daquilo que eu mais gostava. Fazer o espetáculo na mesma pareceu uma melhor forma de homenagem e de não defraudar a toda a gente. Acho que já tinha acontecido uma tragédia nesse dia, ter de cancelar o espetáculo, que era uma coisa tão aguardada, tanto por mim como por toda a gente, como até pela minha própria mãe. Acho que seria mais uma tragédia, e essa tragédia eu podia evitar, e portanto essa eu evitei. Entraste em piloto automático? Totalmente. Não te lembras do espetáculo de nada? Lembro-me de durante, eu não sei como, quer dizer, entrei em piloto automático, é um bocado forte demais, mas dizer que desliguei totalmente essa ficha, porque não desliguei, mas até te posso dizer que é um bocado difícil de explicar como é que é possível fazer isso, mas teve que ser. Tive que, durante aquela hora em palco, foi
fui quase uma máquina, não pude, evitei ao máximo pensar naquilo que não devia pensar e naquele momento fiz o meu trabalho. Deixaste de ser visto como um rapaz para ser visto já como um homem. Achas que também deixaste essa marca pelas reações que tiveste? Acho que sim, acho que as pessoas... Estou a dizer que acho que sim, porque as pessoas comentaram... Foi o tipo de comentário que as pessoas mais fizeram nas redes sociais. Que era ao espetáculo, que era ao post que eu fiz sobre a minha mãe e ao facto de ter feito o espetáculo na mesma. Acho que sim, e pronto, e acho que é bom que as pessoas pensem isso, porque acho que isso deixaria a minha mãe orgulhosa e o meu pai também. Portanto, acho que consegui, apesar de tudo, comportar-me bem naquilo que me foi possível comportar bem, e isso foi bom. Quais as prerrogativas, os ensinamentos que deixas na vida de Balotelli? Mas qual? Do meu ou do verdadeiro? Do teu, só podes controlar o teu. Sim, o outro ninguém pode outro controlar. nem o Mourinho conseguiu, sim. Exato. Os ensinamentos que eu deixo é que treinem o cão desde o mais cedo possível, porque começar a treiná-lo aos 2 anos, que foi o que eu fiz, não é tarefa fácil. Mas foi-te oferecido? Decidiste, vou ter aqui uma companhia? Foi, decidi, eu desde sempre queria ter um cão. Sim. Mas quando vivia com os meus pais não podia, porque a casa eles não queriam. Depois fui viver sozinho para uma casa mais pequena que a casa onde vivo agora, que também não era muito boa para ter cães. E depois, em 2012, fui viver para uma casa um bocado maior, onde tinha mais espaço e onde já era mais fácil ter um cão. E poucos meses depois de ir viver para aquela casa, surgiu uma oportunidade de adotar um rafeiro, que uma amiga de amigos, uma pessoa que era conhecida de alguém que eu conhecia, tinha acabado de salvar uma ninhada que estava perdida e estava a dá-los. E eu vi a foto da ninhada, fiquei encantado e fui lá buscar um. Mas é uma relação pai-filho. Fui buscar o pior. Foi buscar o pior, sim. Mas é uma relação. Escolhi o que era o que estava mais sossegado naquele dia e revelou-se uma peste. Mas adoro, mas é uma peste. Mas é uma relação de pai e filho. Devia ser mais. Devia ser mais. É quase, às vezes é quase uma relação de irmãos. Muito e é a minha namorada que acaba por pôr um bocadinho de ordem nos dois. Devia ser um bocadinho mais de... Eu às vezes estou melhor nesse aspecto, também estou a aprender nesse aspecto a educar. Às vezes tens que te educar a ti próprio para seres educador. Ele agora está a ter aulas uma vez por semana numa loja em Camedurique que se chama 100% Cão. E está melhor, está cada vez melhor comportado e mais fácil de controlar alguns comportamentos dele. Era muito hiperativo. Sim. Ele não é mau nem perigoso nem nada do género. É muito, muito hiperativo e eu ia dizer imperativo. Influências do bondage. Grande póster, sim. Exato. Ele é muito... É bastante ativo e bastante excitado. Ele é muito fascinado com a vida. E eu invejo um bocado isso, porque ele vai à rua e vê um parquímetro e é como se tivesse acabado de ver o Cristiano Ronaldo em pessoa, percebes? Aquele tipo de fascínio. Não sei qual é que é a tua banda preferida, mas imagina que acabaste de encontrar na rua o vocalista da tua banda preferida. É a expressão e o sentimento dele quando se cruza com um poste, percebes? Portanto, eu gostava de ter esse fascínio, porque vives a vida com muito mais emoção e com muito mais felicidade. Eu não me consigo emocionar assim com ver um poste de eletricidade ou uma árvore. Carro bloqueado. Exato, mas pronto, está mais fácil, está melhor comportado e há uma estrada que sabe percorrer. Mas ele vê-te na televisão, ou quando estás a ver coisas tuas, não. É um cão, Ruben, não é? Não, mas poderia. Não. Eu uma vez fiz uma piada, mas nem tinha muito a ver com isso, que era googlei Balotelli Googlei Balotelli no computador. Sim. Apareceram-me 70 fotos do Balotelli, jogador de futebol. Pus o Balotelli em frente ao ecrã e tirei uma foto das duas coisas e pus o Balotelli. Está farto de googlar e não percebe porque é que só aparece este gajo e não ele. Ele ficou fascinado a ver Balotelli no Google também? Ou passou-lhe um bocadinho ao lado? Ele gosta de ver televisão. Gosta de ver. Eu lembro-me que ele era muito pequenino, tipo poucas semanas, e eu vi com ele ao meu colo os 101 Dálmatas, e ele, em desenhos animados, mas ele viu o filme vidrado do princípio ao fim, porque reconhecia os sons e os latidos eram gravados de cães a sério. E de cada vez que ele vê um cão na televisão, ele vai disparado para a televisão, nunca partiu, felizmente. Eu vejo episódios do César Milano e ele vai direto ao ecrã e fica pertíssimo do ecrã a ver. Percebe que é um cão que está ali. Para uma resposta rápida e colocando-te noutro corpo, como é que é ser namorada de Luís Franco Bastos?
Acho que é maravilhoso. Acho que é fantástico. Acho que é fantástico. Eu pelo menos tento que seja fantástico, não é? Porque ela merece e portanto tento que sim. Mas isso terias que lhe perguntar a ela. Eu não me quero comprometer demasiado com. Acho que é maravilhoso namorar comigo. Mas pronto, eu tento que seja, né? E além de seres um homem apaixonado, quem é o Luís Franco Bastos? Essa pergunta é muito ao estilo do que dizem os teus olhos, não é? É a versão chinesa. Sim. Olha, o Luís Franco Bastos é alguém que vai estar dia 19 de dezembro no Teatro Sá da Bandeira com bilhetes à venda na Ticketline, na Vorten, Fnac e nos locais habituais. Portanto, se alguém do norte do país eventualmente ouvir isto, já sabem que temos encontro marcado no Sá da Bandeira e eu quero vender bilhetes. Porque é com isso que depois vou de férias em janeiro. E fui a esta secção de classificados do Correio da Manhã. Perdão, não, foi mais um programa das conversas. Ninguém morreu, portanto não é do Correio da Manhã, certamente. Exatamente. Foi então mais uma edição das Conversas de Esquina. A Luís, tenho-te a agradecer muito a tua presença aqui. Nunca mais te irei convidar, prometo. Chegaste à tua cota, chegaste à terceira. Por amor de Deus, não te sintas culpado por eu ter vindo já cá 3 vezes. É um prazer. Parece, perdeste tempo na tua vida para quê? Foi mais uma edição das Conversas de Esquina. Mas foi, fez bem. Vai, vamos então despedir-nos. Voltamos, eu pelo menos volto na próxima semana. O Luís, provavelmente, talvez, já que ele gosta tanto de vir aqui. E regressamos então com um novo Conversas de Esquina no próximo. Na próxima não, mas daqui a 2. Beijinhos e abraços, tchau, até para a semana. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold a night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Hey, I'm bringing